Olá, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. E se você que chegou a esse vídeo sofria, já pense assim, de algum mal, alguma dor, você crê? Então seja livre em nome do Senhor Jesus, conforme a sua fé, conforme a vontade de Deus e a sua fé. Vamos prosseguir o estudo do Apocalipse no capítulo 11. Vamos pedir a direção de Deus. Meu Deus, dirige-nos, meu Pai, nos dá entendimento da tua vontade e da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Estudo do Apocalipse, então, no capítulo 11. A medição do santuário e as duas testemunhas que irão pregar durante a grande tribulação. Vamos, então. Você pode acompanhar também a página Cura Interior. Tem aqui as mensagens de fé. Você pode curtir, compartilhar com seus contatos. Ok? Ver aqui o testemunho, como o Senhor Jesus me curou da depressão, do pânico, despersonalização, fortíssimas dores de cabeça, e que Ele pode tudo, basta que nós creiamos, tá certo? Então vamos à leitura. A medição do santuário. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus, e o altar, e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. Não o meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Apocalipse 1 e 2. A essa altura, o arrebatamento já terá acontecido, e os 144.000 selados e as duas testemunhas serão como uma última oportunidade, chance de evangelização dada por Deus à humanidade para ser salva. O cenário a essa altura será crítico. Já vimos a abertura dos 7 primeiros selos, das 6 primeiras trombetas, e ainda haverá muito sofrimento durante a execução dos juízos da última trombeta e das 7 taças da ira de Deus. Mais da metade da população da humanidade a essa altura já terá morrido, e apesar disso, a incredulidade, o engano, a idolatria, as práticas pagãs ainda estarão dominando a humanidade. O anjo forte vem à terra como oficial de justiça, como nós vimos, demonstrando que todos os que vivem segundo a sua própria vontade no pecado serão lançados fora, pois a terra pertence ao Senhor. Será como nos dias de Noé. Ele passou aproximadamente 100 anos avisando: vem o dilúvio, e as pessoas não deram crédito. Resultado, veio o dilúvio, e quem não entrou na arca morreu. Quando João escreveu o Apocalipse, o templo já não existia. O segundo templo foi reconstruído pelos romanos. E o terceiro templo será reconstruído possivelmente no mesmo local, ou próximo, onde está a mesquita conhecida como Domo da Rocha, a mesquita de Omar, que eles falam. Existem judeus aguardando a reconstrução e a retomada dos sacrifícios de animais no templo, pois eles não reconhecem o Senhor Jesus como Messias, como seu Senhor e Salvador, e rejeitam o sacrifício que o Senhor fez na cruz, e por isso desejam voltar a fazer tudo como nos tempos de Moisés, em que era necessário o sacrifício de animais para o perdão dos pecados. Ou seja, eles rejeitam o sacrifício do próprio Deus que se fez carne na pessoa do Senhor Jesus, se sacrificou para que aquele que tenha fé nele esteja perdoado, lavado, e que priorize ele, um relacionamento com ele, esteja limpo. E eles preferem seguir rituais, rejeitando o Senhor Jesus. Ainda hoje, muitos judeus, infelizmente. Em nenhuma outra geração havia se falado na reconstrução do templo, e tudo já está preparado para que ela aconteça. Utensílios, roupas dos sacerdotes, escolas de sacerdotes, até a planta da construção já está pronta. Você pode pesquisar sobre esse assunto, a reconstrução do terceiro templo, na internet. Existe também a questão da novilha vermelha, que eles estão também procurando, que eles precisam para poder... fazem parte dos rituais que nós vemos nos primeiros livros da palavra de Deus. O anticristo ele vai permitir a construção do terceiro templo para afirmar a paz, pois um dos maiores feitos deste falso Messias que ninguém conseguiu fazer até hoje, e que ele irá falsamente conseguir, aparentemente, será o acordo de paz entre judeus, árabes e muçulmanos. Provavelmente, ele vai convencer os judeus a entregarem uma parte de Jerusalém aos árabes e muçulmanos em troca da construção do terceiro templo, algo assim, tão aguardado pelo povo judeu. Talvez convença os muçulmanos e árabes a aceitarem a construção do templo, já sabendo que Jerusalém, um pouco tempo depois, será tomada por ele,
juntamente com os árabes e muçulmanos que os apoiarem. Lucas 21, 24, assim nós queremos, que possa ser esse cenário. Lucas 21, 24 mostra que Jerusalém será pisada pelos gentios, pois o verdadeiro objetivo desse falso líder é tomar o templo para si. Porque, na verdade, ele odeia os judeus, pois deles vem o Salvador, que é o Senhor Jesus, e o Anticristo é a encarnação do mal. Como a grande tribulação irá durar 7 anos, ou uma semana profeticamente, no auge do seu poder, na segunda metade dos 7 anos da grande tribulação, o Anticristo fará cessar os sacrifícios diários, profanará o templo de Deus, exatamente como Deus revelou ao profeta Daniel. Esse governante, pois, com sagacidade, firmará com muitos um pacto que durará uma semana, mas na metade da semana ele ordenará o fim do sacrifício e as ofertas de manjares, e em uma das principais alas do templo será colocado o sacrilégio terrível, a grande abominação, até a consumação, o fim que já está decretado para alcançar e exterminar o assolador. Daniel 9, 27. Veja o que a Bíblia diz sobre esse futuro governante, o Anticristo, em 2 Tessalonicenses 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Muitos têm desprezado a palavra de Deus, vivendo do seu próprio jeito, sendo o seu próprio Deus, mesmo dizendo que não desprezam a palavra de Deus por serem boas pessoas ou frequentarem uma igreja, ou ainda serem pastores, missionários, etc. Não vivem verdadeiramente as intenções segundo a palavra de Deus no seu interior. O mundo vai abraçar o Anticristo, infelizmente, como faz com qualquer Deus falso ou Senhor falso, mas não reconhece o único verdadeiro Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que deu sua vida, seu sangue precioso para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. A medição do santuário do altar mostra que Deus requeriu a posse dos que são sinceros, dos que realmente vivem conforme a sua palavra. Além disso, a medição do altar mostra que tudo o que fazemos é medido por Deus. Não precisamos ser reconhecidos pelos outros, fazendo o que os outros querem, nos comportando como incrédulos só para nos sentirmos incluídos, pois tudo é medido por Deus, absolutamente tudo é medido pelo Senhor, até os nossos pensamentos. Portanto, se importe em primeiro lugar com o que Deus pensa a seu respeito, e não os outros, pois muitas vezes, até pessoas que outrora eram de Deus, ou parecem, têm um título, mas que não são mais de Deus, esquecem que Deus vê tudo e tomam decisões ou têm posturas erradas que desagradam a Deus por se preocuparem em agradar mais aos outros do que a Deus. Somos medidos em tudo. Em nosso comportamento, palavras, como pai, filho, marido, esposa, funcionário, patrão, pastor, em relação ao próximo e principalmente em relação a Deus. Já os que estão no átrio não foram medidos, pois o átrio representa o abandono dos descrentes, dos que não levaram a palavra de Deus a sério, nós cremos, em sua essência, daqueles que quando estavam a sós e lá em seu interior, sabiam que não estavam salvos e ainda assim não se arrependeram para tornarem-se cristãos de verdade, nascidos do Espírito do Senhor Jesus, além dos religiosos hipócritas que usam a religião e o nome de Deus para seus próprios interesses. Esses serão lançados fora, como os piores incrédulos. Os 42 meses serão a segunda metade da grande tribulação, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra, como está profetizado em Lucas 21 ao 24. Esse período de 42 meses ou 3 anos e meio será quando o Anticristo vai forjar uma ressurreição para que a metade da grande tribulação, que é de 7 anos, para imitar o Senhor Jesus, tentar imitar. Então o diabo vai tomar por completo este líder mundial e fará cessar o sacrifício no templo de Israel. E irá se revelar um completo tirano, perseguindo os judeus e todos os que rejeitarem a sua marca. Por isso, não queira ficar para a grande tribulação, porque se hoje você não busca Deus, não prioriza Ele, como você vai buscar Deus sendo com a tecnologia extremamente avançada e você sendo capturado, torturado, morto, vivendo sem poder participar da sociedade, sem comprar, sem vender, como nós veremos no capítulo 13. Então, se volte ao Senhor Jesus agora, porque nessa época não tem espaço para mais ou menos, para morno. Ou vai se entregar ao diabo definitivamente por a marca, ou vai se entregar a Deus e muito provavelmente ser perseguido até a morte e torturado. As 2 testemunhas. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, que é os 3 anos e meio, vestidas de saco, aproximadamente aos 3 anos e meio.
Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E, se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder para as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus próprios corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo de Deus, entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre todos os que o viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens. E os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai vem cedo virá. Apocalipse 11, 13 ao 14. As 2 testemunhas profetizarão, ao que parece, nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. As oliveiras e os candeeiros as representam. Ninguém tocará neles para matá-los ou fazer mal, até que chegue o fim do seu testemunho, onde o anticristo irá matá-los. A descrição das 2 testemunhas nos remete a Moisés e Elias. Vejamos quem na palavra de Deus orou e desceu fogo do céu. Quem profetizou para que não chovesse? Elias, não é verdade? Quem lançou praga sobre o Egito? Moisés, não é verdade? E na transfiguração do Senhor Jesus, diante de Pedro, Tiago e João, os discípulos viram Moisés e Elias, porque Moisés simboliza o tempo da lei. Sempre vemos citações sobre a lei de Moisés. E Elias simboliza o tempo dos profetas, porque entre os profetas ele foi um dos principais. Pode ser também uma menção aos que serão salvos após a morte. Moisés passou pela morte, e o próprio Deus cuidou do corpo dele, e ninguém achou seu corpo. E os que serão arrebatados, Elias foi levado ao céu. Confira aqui, nesse link que eu vou deixar para vocês, se ele estiver no ar, mas se não estiver, é só vocês pesquisarem sobre as 2 testemunhas na novela Apocalipse na Record TV, vocês vão encontrar um esboço de como será. Nós cremos Elias e Moisés pessoalmente durante a grande tribulação, testemunhando para que o povo se arrependa. Na história de Israel, durante a lei de Moisés, o povo desobedeceu e se rebelou contra Deus e contra as leis de Moisés, que vinham de Deus. Eles fizeram da lei de Deus uma religião, criaram o judaísmo com as leis que Deus havia mostrado a eles. Porém, essa nunca foi a intenção de Deus, uma religião. Muitos se utilizavam da lei, da religiosidade, para tirarem proveito para si. E eram justamente estes que o Senhor sempre confrontava, os fariseus, religiosos, doutores da lei, os que guardavam a letra da lei de Moisés para benefício próprio, mas que não praticavam a vontade de Deus, e ainda queriam que os outros praticassem. Quantos pensam que por cumprirem rituais, penitências, rezas, frequentar a igreja, apenas entregar o dízimo e a oferta, que faz parte, sim, da vida de um verdadeiro cristão, que serão salvos? Outros ainda reduzem o Senhor a um conjunto de deveres, como não corte o cabelo, não vista isso, não vá à praia, não assista futebol, faça jejuns, reze, vá à igreja, e etc. Mas o que o Senhor deseja é que tenhamos um relacionamento real e sincero com Ele, praticando a sua palavra em sua essência, exalando o seu perfume em nossas vidas, ou seja, que vivamos por Ele, e não que pratiquemos uma religião que é baseada em regras e costumes, porque nenhum ser humano é perfeito. Moisés e Elias são testemunhas sobre o que foi profetizado lá atrás, por eles mesmos, sobre o Senhor Jesus. Eles vêm para confirmar o que mostraram antes. E o Senhor Jesus acusou os judeus que matavam os profetas do Senhor. Ou seja, o povo de Israel não aceitou os profetas e mantiveram-se no erro. Elias será a testemunha que os profetas estavam corretos e os desobedientes estavam errados, assim como Moisés estava certo e os desobedientes estavam errados na época da lei. Eles vêm para confirmar, dar testemunho
do que o Senhor Jesus falou desde o início com eles, para mostrar que não é de hoje que as palavras de Deus têm sido pregadas a todos. A palavra dele será como fogo cortante, vai acusar a consciência dos que estiverem vivendo no pecado. Por isso serão odiados por quase todos. E as vestes de pano de saco simbolizam o chamamento das pessoas ao arrependimento, à humilhação. O testemunho dele será penetrante na consciência dos judeus, que não creram na lei, nos profetas e no Senhor Jesus. Jerusalém é igualada ao Egito e a Sodoma espiritualmente. Os incrédulos irão ter posse de Jerusalém. E a condição espiritual será como Sodoma, com total imoralidade. Será como o Egito, com total idolatria a falsos ídolos e ao anticristo. E hoje em dia, a condição espiritual de muitas pessoas é como Sodoma e Gomorra. Ou seja, se deixam levar pelo pecado, pela sujeira, pela idolatria. E sabemos que as consequências que vieram sobre Sodoma e sobre a terra do Egito ficou após as 10 pragas e Sodoma que foi destruída com fogo. E como estarão falando a verdade, serão odiados e serão colocados em praça pública após serem mortos pela besta, pelo anticristo. O mundo ficará alegre e vai comemorar. Olha só. Os verdadeiros cristãos que são a luz do mundo sentem um pouco desse ódio em forma de piada, desprezo, indiferença, porque são luz em meio a pessoas que espiritualmente estão nas trevas, que não podem suportar a luz, pois vivem segundo a vontade do mal, da carne, e não querem mudar. E qualquer testemunho que vier sobre eles, eles querem anular, tirar. Tem gente que, se pudesse, tiraria a consciência fora, arrancava-la fora, para poder conhecer apenas o mal, viver no mal, no pecado, e não ter ninguém, nada, provando para eles que eles podem viver fora do pecado. Na grande tribulação, essas atitudes, esse ódio, será efetivamente transformado em assassinato. Como cristãos, temos a obrigação de falar sobre o plano de salvação com nossos familiares, colegas e pessoas em geral, dentro das oportunidades que Deus nos mostrar. Não como um fanático, tudo tem um momento certo, mas quando tivermos a oportunidade, temos que passar a verdade. Se as pessoas irão ouvir ou não, já não é conosco, depende delas. A partir daí, após anunciarmos o reino de Deus às pessoas, nosso dever é dar testemunho do que nós pregamos, pois quem tem o Espírito Santo tem que ser testemunha do Senhor Jesus e seu comportamento. Não que seremos perfeitos, porque perfeito é unicamente o Senhor, mas mostrando a todos o caráter, a essência do Senhor, pois foi isso que o Senhor Jesus nos disse em Atos 1:8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. O anticristo irá assassinar as duas testemunhas durante a grande tribulação. Até pouco tempo, a profecia do versículo 9 não poderia ser cumprida, pois como várias nações, tribos e povos iriam ver o corpo das duas testemunhas em 3 dias e meio, não é verdade? Hoje nós temos a TV, a internet, então não é mais um sinal que realmente somos a última geração, e o juízo de Deus está muito, mas muito próximo. O arrebatamento pode ser a qualquer momento. Hoje, estamos em 20 de 2 de 2022. Esteja preparado. Arrependa-se. Se volte para o Senhor Jesus. Hoje pode ser a sua última oportunidade. Após 3 dias e meio, Deus irá ressuscitar as duas testemunhas. E eles serão elevados ao céu em uma nuvem. E aqueles que presenciarem essa cena gloriosa terão temor e ouvirão a voz do Senhor, chamando-os para o céu. Com isso, podemos notar que Deus não quer que ninguém se perca, mesmo diante de tantas práticas pecaminosas, blasfêmias e rejeição por parte das pessoas e até dos judeus, o Senhor ainda mesmo assim, em meio à grande tribulação, vai conceder mais uma chance para que as pessoas se arrependam e se voltem a Ele, para que recebam a vida eterna e sejam salvas. Uma coisa que não podemos esquecer é que a misericórdia de Deus é muito grande, mas ela termina na hora da morte, ou para os que estiverem na grande tribulação. Ela terminará para todos os que aceitarem a marca que o anticristo irá implantar no mundo todo, para que ninguém consiga comprar ou vender sem essa marca. Você quer escapar desses eventos, pessoal? Terríveis da grande tribulação? Você quer receber a vida eterna agora mesmo? Você reconhece, foi tocada, que você precisa do Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador? Então fala isso com Ele agora. Ele está aí, como está aqui. Ele quer ser um só com você, habitar em você. Confesse que Ele é o seu Senhor e Salvador. Peça perdão pelos seus pecados e peça para Ele entrar no seu coração. Se você decidir realmente largar o mundo, largar o pecado, e que Ele é o primeiro acima dos seus sentimentos, da sua vontade, da sua família, do seu pai, de suas vontades, você não vai ser um fanático, mas quem prevalece é a vontade de Deus, nem a do governo, é de Deus primeiro.
Se essa é a sua decisão, seja cheio do Espírito Santo. Receba a vida e pode louvar a Deus, porque você é uma nova criatura. E que a partir de hoje a sua vida seja transformada em nome do Senhor Jesus. E haja uma diferença entre antes de hoje e a partir de agora. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Medite na palavra de Deus diariamente. Fale com Deus sobre todos os detalhes da sua vida. Por mais que sejam coisas que parecem insignificantes, Deus se interessa em ouvir. O que você vai comer, o que você vai comprar, para onde você vai, compartilhe com Deus. Faça do Senhor Jesus o seu melhor amigo. Não de maneira religiosa, espontânea. Alguém te machucou, fale com ele. Ore por essa pessoa, peça ajuda para lidar com isso. Vou deixar os endereços que vão certamente ajudar você a desenvolver sua comunhão com Deus. E o Senhor Jesus disse, né? Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê será condenado. Você está tendo chance, tempo, se batize. Porque a melhor escolha é o Senhor Jesus. Que Deus o abençoe. Uma boa semana. Até a próxima.